Olá, queridos amigos, é com grande alegria que aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre de André Luiz, né, que é o livro Missionários da Luz, e hoje a gente vai estar adentrando mais um capítulo. Tudo bem, Márcia? Oi, Como vai? Thelma, tudo bem? E os Graças a amigos, espero que também estejam todos bem. E vamos nós, né, continuar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 8, né, Thelma, onde ele está falando no plano dos sonhos. E Deus. nós estamos agora, vamos falar da segunda parte. Né? Já gravamos a primeira parte, essa é a última parte. E na primeira parte, nós vimos que Alexandre está preparando um estudo de um curso que ele está fazendo para esclarecimentos sobre mediunidade e outras questões com os encarnados. Então, ele está no momento que eles vão começar esse curso durante o sono. Geralmente, ele fala que é entre 2 e 4 da manhã, e que ele já tem, assim, vamos dizer, uns 300 inscritos, mas aqueles que comparecem mesmo dá em torno de uns 32. E o companheiro Francisco pediu a permissão, aquele que ajudou ao Antônio, para trazer uns outros amigos encarnados também. Então, nós estamos aqui agora vendo que daqueles que estavam lá, que iriam fazer o curso, estão faltando 2 companheiros encarnados, o Vieira e o outro, eu me esqueci o nome. Marcondes. Marcondes. E agora nós vamos ver o André Luiz acompanhar o Sertório, que foi o companheiro de Alexandre, que Alexandre pediu a ele para ver o que aconteceu com esses 2 que não vieram para o treinamento, que não vieram para o curso. E é agora que nós vamos começar a ver o que aconteceu com o Vieira e com o Marcondes. Então, podemos ir. Isso mesmo. Ele está explicando a André Luiz, né, sobre o motivo, né, que os companheiros às vezes passam por essas dificuldades. Então, continuando aqui, Márcia, nós interessado em esclarecimentos completos, né, André Luiz indaga. Entretanto, isso ocorre com aprendizes de cursos avançados do espiritualismo? Poderiam ser vítimas desses enganos alunos de um instrutor da Ordem de Alexandre? É só Como bom a você... gente recordar, né, Thelma, que o último slide ele estava falando para a gente dessa hora de dormir, que a gente se deixa levar pelos nossos. Tudo aquilo que está Nossas escondido em nós, viciações. as nossas viciações, e a gente acaba não nos desprendendo, não saindo daqui para realizar essas tarefas. E aí ele está perguntando, né, nossa, mas uma pessoa que já está ali estudando com Alexandre pode se deixar levar, né? Como se não fosse possível, né? Claro que sim. É. Então ele diz: como não? Com referência a essa probabilidade, não tenha qualquer dúvida. Quantos pregam a verdade sem aderir intimamente a ela? Né? Falar é muito fácil, né? Quantos repetem fórmulas de esperança e paz, desesperando e perseguindo no fundo do coração? Há sempre muitos chamados em todos os setores de construção e aprimoramento do mundo. Os escolhidos, contudo, são sempre poucos e precisamos reajustar nossas definições sobre os escolhidos. Os companheiros assim classificados não são especialmente favorecidos pela graça divina, que é sempre a mesma fonte para todos. Quer dizer, todos são chamados, né? Todos somos chamados, mas nem todos somos os escolhidos, né? Porque os escolhidos são aqueles que estão preparados para o trabalho, são aqueles que não encontram obstáculo, mas, infelizmente, ainda são poucos, né? Então, é isso que ele está explicando. É interessante ele colocar aqui, né, que Sertório classifica, quer dizer, explica que escolhido não significa que são os escolhidos, esses escolhidos de Deus, não é isso, porque todos nós somos Especiais, escolhidos, todos né? nós temos as mesmas possibilidades. A questão é o que fazemos com essas nossas possibilidades. Então, requer responsabilidade nossa, né? Ele até Uhum. vai continuar falando sobre isso. Sabemos que a escolha em qualquer trabalho construtivo não exclui a qualidade, e se o homem não oferece qualidade superior para o serviço divino, em hipótese alguma deve esperar a distinção da escolha.
Infere-se, pois, que Deus chama todos os filhos à cooperação em sua obra augusta, mas somente os devotados persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que os tornam dignos de qualquer tarefa. E Grandes reconhecendo-se tarefas, né? das grandes tarefas. E reconhecendo-se que as qualidades são frutos de construções nossas, nunca poderemos esquecer que a escolha divina começará pelo esforço de cada um. Quer dizer, ele está explicando aí que tudo isso faz parte dessa construção do nosso desejo, do nosso esforço, né? De cada dia. A tese do companheiro era assaz interessante e educativa, mas havíamos atingido o pequeno edifício em frente do qual Sertório se deteve e falou. É a residência de Vieira. Vejamos o que se passa. E acompanhei-o em silêncio. Quer falar Porque alguma coisa aí, Márcia? não, eu fiquei pensando aqui em nós, né, Thelma, né? Somente os devotados, persistentes, operosos e fiéis constroem qualidades eternas que nos tornam dignos de grandes tarefas. Porque ele estava falando aqui, né? Deus chama todos os filhos à cooperação, né? Mas a gente, como ele fala aqui, a gente tem que ser operoso, a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser persistente, porque dificuldades nós vamos ter todos. Então, fico lembrando daqueles ensinamentos, que agora até me confundo se é desse livro ou do outro que a gente leu quando. Eu acho que é aqui que Alexandre mesmo fala para a gente que nós somos muito mais de palavras do que ação, né? No É isso. capítulo 4, acho que ele Foi fala. isso, não é? Foi Alexandre que fala isso. Então, é isso. Por isso que é muito assim, vamos dizer assim, da boca para fora, né? Porque fazer o que a gente fala exige muitos fatores, né? E falar é muito fácil, fazer palestras lindas, fazer estudos maravilhosos, ter né? Mas o Pois problema é nós estarmos aptos para desempenhar tudo aquilo que a gente fala, né? é, exatamente. E vamos nós. E em poucos instantes encontramo-nos dentro do quarto confortável onde dormia um homem idoso, fazendo ruído singular. Via-se perfeitamente o corpo perispirítico, unido à forma física, embora parcialmente desligado entre si. Ao seu lado permanecia uma entidade singular, trajando vestes absolutamente negras. Notei que o companheiro adormecido permanecia sobre impressões de doloroso pavor. Gritos agudos escapavam-lhe da garganta. Sufocava-se angustiadamente, enquanto a entidade escura fazia gestos que eu não conseguia compreender. Sertório acercou-se de mim e observou. Vieira está sofrendo um pesadelo cruel. E indicando a entidade estranha, ele diz: creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. Com efeito, muito delicadamente, o meu interlocutor começou a dialogar com a entidade de luto. Então, ele estava ali próximo, né, ao corpo, né, Márcia, desligado do aparelho físico, né, mas não conseguia se emancipar, sair dali, né, Exatamente. que ele Estava ali estava em torno do próprio corpo, né? E aí vamos ver submerso. por que essa entidade está ali, né? É, Porque aqui ele já diz, né? Creio que ele tenha atraído, né? O é, Sertório já fala, ó, creio que ele terá atraído até aqui o visitante que o espanta. uhum. O amigo é parente do companheiro que dorme? Aí o Sertório, né, o André Luiz pergunta. Não, não. Somos conhecidos velhos. Somos velhos conhecidos. E muito impaciente acentuou. Hoje à noite, Vieira me chamou, a entidade está explicando. Vieira me chamou com as suas reiteradas lembranças e acusou-me de faltas que não cometi, conversando levianamente com a família. Isso não é isso como é natural desgostou-me. Não bastará o que tenho sofrido depois da morte? Ainda precisarei ouvir falsos testemunhos de amigos maledicentes? Não poderia esperar dele semelhante procedimento em virtude das relações afetivas que nos uniam às famílias desde alguns anos.
Vieira foi sempre pessoa de minha confiança. Em razão da surpresa, deliberei esperá-lo nos momentos de sono, a fim de prestar-lhe os necessários esclarecimentos. O estranho visitante, todavia, fez uma pausa, sorriu irônico e continuou. Então, ele está explicando, eu achei interessante, porque às vezes a gente não tem esse cuidado, né? A gente comenta, a gente fala mal das pessoas que desencarnaram, a gente é, fala dos defeitos, fala dos Isso. malfeitos, né? Evidenciando tudo aquilo que às vezes a entidade, o espírito, não queria lembrar ou faz sofrer, né? E a gente não Exatamente. pensa que isso atrai, né? É. Olha o pensamento aí, olha a questão do pensamento. Pensou, chegou Atraiu. lá, atraiu. Então, E é difícil, eu fico pensando assim, né? A nossa responsabilidade com os desencarnados e os encarnados também, né? Os pensamentos que nós temos com os encarnados, comentários, também, comentários, também, aquilo fica, né? Aquilo fica. E quando a gente dorme, aquele encarnado pode também sentir essas emanações, perceber, mas também quanto aos desencarnados, às vezes, esse espírito estava lá, sabe lá Deus onde. E com os comentários maledicentes do Vieira, ele atraiu para o lado dele esse espírito. Né? É muita responsabilidade a nossa. é muita falta de estudo, né? Porque às vezes a gente comete mesmo esses deslizes, né? Às Uhum. vezes um familiar que desencarnou, a gente fica ali comentando algumas coisas, denegrindo a imagem, alguma coisa. Isso aí é muito sério, né? Então veja Exatamente. que ele foi atraído e está ali. A roupa negra denota, né, a baixa A vibração condição desse espírito, né? espiritual desse companheiro, né? É. Então ele ainda vai continuar. Entretanto, diz ele, desde o momento em que me pus a explicar a situação do passado, informando quanto aos verdadeiros móveis de minha iniciativa e resoluções na vida carnal, para que não prossiga caluniando-me o nome, embora sem intenção, Vieira fez esse rosto de pavor que estão vendo e parece não desejar ouvir as minhas verdades. Então ele chama o Vieira para uma conversa e É. explica para ele, né, que não quer que comente, o porquê de não querer, mostrando que aquilo para ele é um sofrimento, né? E aí ele faz esse rosto de pavor. E aí ele diz: interessado nas lições novas, aproximei-me do amigo, cujo corpo descansava em posição horizontal, e senti-lhe o suor frio ensopando os lençóis. Aliás, desculpa, não revelava compreender convenientemente o auxílio que lhe era trazido, fixando-se com estranheza e ansiedade, e intensificando ainda mais os gemidos gritantes que lhe escapavam da boca. Sentindo a silenciosa reprovação de Sertório, o habitante das zonas inferiores dirigiu-lhe a palavra de modo especial. O senhor admite que devamos ouvir impassíveis os remoques da leviandade? Então, a gente, às vezes. Hein? Não, eu fiquei aqui pensando que, assim, se o Vieira é uma pessoa que não acredita em nada, imagina Pois estar é, dormindo, sonhando com essa não pessoa e é? falando. Ele deve estar, como o Sertório falou, está tendo um pesadelo, né? Está Pesadelo. sentindo que está tendo um pesadelo. E isso A gente vai ver. comprova, às vezes, o pensamento de alguns que falam assim: ah, morreu, acabou, né? Não vai escutar nada, vai é, é, sentir nada, né? Porque a falta de crença, né? De certeza da vida futura, faz com que nós cometemos um monte de atrocidades, né? Então, o Exatamente. companheiro infeliz e fazendo o outro agora passar esse momento de verdadeiro terror, né? Um verdadeiro pesadelo. Então ele diz: não será possível, não será passível de censura e punição o amigo infiel que se vale das imposições da morte para caluniar e deprimir? Quer dizer, ele queria punir mesmo, né? É.
Se Vieira sentiu-se no direito de acusar-me, desconhecendo certas particularidades do problema da minha vida privada, não é justo que me tolere os esclarecimentos até o fim? Quer dizer, ele estava inquieto porque ele queria esclarecer sobre detalhes que o outro desconhecia, né? É. Não sabe ele, acaso, que os mortos continuam vivos? Ignorará, porventura, que a memória de cada companheiro deve ser sagrada? Olha só, a gente estava falando isso, né? Ora essa, ele diz. Eu mesmo já lhe ouvi, em minha nova condição de desencarnado, longas dissertações referentes ao respeito que devemos uns aos outros. Não considera, pois, que tenho motivos justos para exigir um legítimo entendimento? O interpelado esboçou um gesto de complacência e observou. Talvez esteja com a razão, Sertório diz para ele, meu caro. Entretanto, creio deva desculpar seu amigo. Como exigir dos outros a conduta rigorosamente correta se ainda não somos criaturas irrepreensíveis? Tenha calma, sejamos caridosos uns para com os outros. Aí a gente pensa assim: será que esse companheiro, essa entidade, estivesse no lugar do Vieira, não faria a mesma coisa? Exatamente. E mais, né, Thelma? Se fosse um espírito um pouquinho, uma condição um pouquinho melhor, via que isso já não importa É, mais, né? é. Não importaria nem se estivesse aqui, mas muito mais estando lá, né? Enfim, mas é daqueles que, se tivesse na mesma mesa de jantar com o Vieira, a família, estariam Uma discutindo discussão, é. numa discussão ferrenha se eles Uhum. estivessem ali, os dois encarnados, né, sobre isso. Mas é o que o Sertório está falando. Talvez você tenha razão, mas será que nós somos já tão perfeitos? Ele também já, talvez ele já não falasse do próprio É, Vieira também, né? pois Então, é. Então a gente às vezes fala o que ainda não consegue fazer, né? E por exatamente. aí vai Exige do outro aquilo que eu ainda não consigo. E aí a ainda não gente vê por essa condição desse espírito que André Luiz começa relatando que ele está todo de vestes negras, né? Então a gente já olha mais ou menos a condição de que é um espírito sofrido, precisando de Uhum. ajuda, né? É Isso, isso. verdade. Então vamos nós. E enquanto a entidade se punha a meditar nas palavras ouvidas, Sertório falou-me em tom discreto. Vieira não poderá comparecer esta noite aos trabalhos. Não pude reprimir, né, o André Luiz, a má impressão que a cena me causava. E talvez porque eu fizesse um olhar suplicante, advogando a causa do pobre irmão, quase a desencarnar-se de medo, o auxiliar de Alexandre prosseguiu. Retirar violentamente a visita cuja presença ele próprio propiciou não é tarefa compatível com as minhas possibilidades no momento. Mas podemos socorrê-lo, acordando-o. E, sem pestanejar, sacudiu o adormecido energicamente, gritando-lhe o nome com força. Vieira despertou confuso, estremunhando sob enorme fadiga, e ouviu exclamar, palidíssimo. Quer dizer, a André Luiz estava cobrando, né? É. Como é que ia fazer agora, né? E ele, então, a única coisa que nós podemos fazer é acordá-lo, né? É E porque assim, a aí, gente ainda atrai a gente mesmo atrai as nossas mazelas, atrai esses companheiros, e o André Luiz ali com o coração apertado, falou assim, mas poxa, né, que a gente é tivesse o refletir, sertório, é o né? sertório, né? Eu sei, mas o André Luiz ficando com o coração Ah, apertado, é disso sim. que eu estou falando. Tipo assim, mas o Sertório está querendo mostrar para ele, né? Que depois são as lições, nós somos esses responsáveis. A gente também, os espíritos também não podem resolver tudo, porque Não. ele mesmo atraiu essa entidade junto dele, né? Esse E as irmão junto a consequências ele. serão dele, né? Pois é, ele falou: então tudo bem, mas no máximo vamos fazer o seguinte: o máximo que a gente pode fazer neste momento é ele acordar, né? Então, às vezes, quem sabe a gente, quando às vezes está tendo um mau sonho, a gente acordado de súbito, não é É um uma ajuda alívio, dessa, olha. Não é uma ajuda dessa que a gente está tendo, né? não é? Graças a Deus acordei, diz ele. Que pesadelo terrível. Será crível que eu tenha lutado com o fantasma do velho Barbosa? Não, não posso acreditar.
Não nos viu, nem identificou a presença da entidade enlutada, que ali permaneceu até não sei quando. E, ao retirarmos, ainda lhe notei as interrogações íntimas, indagando de si mesmo sobre o que teria ingerido ao jantar, tentando justificar o susto cruel com pretextos de origem fisiológica. Longe de auscultar a própria consciência, com respeito à maledicência e à leviandade, procurava materializar a lição do próprio estômago, buscando furtar-se à realidade. Ele achava que teve pesadelo porque comeu muita coisa. Aí, né? Pois é, a lição mesmo ele não conseguiu captar, né? Então, sinal que vai acontecer outras vezes. Sertório, porém, não me proporcionou ensejo a maiores reflexões, convocando-me ao dever imediato, acrescentou: visitemos o Marcondes, não temos tempo a perder. Daí a 2 minutos, penetrávamos no outro apartamento privado. Todavia, o quadro agora era muito mais triste e constrangedor. Então, ele teve a ideia, a entidade continuou ali do lado, né? Que agora a gente fica pensando assim, como que ele vai se desvincular dessa entidade, né? Ele vai ter que perceber o que aconteceu, porque senão ela vai ficar ali, né? Ou Junto então, né, dele. mesmo que ele não perceba, se for uma pessoa mais voltada a alguma religião, vai fazer uma prece para que eu possa voltar a dormir em paz, que não tenha esses sonhos perturbadores, Ler alguma coisa assim, um trecho ou do ler um Evangelho, trecho, não é? Que são as nossas soluções as aí, né? nossas ferramentas, As né? nossas ferramentas e para fazer com que esses que estão ao nosso lado possam ser atendidos e a gente possa voltar até a nossa noite de sono mais tranquila, né? É isso aí. Só depende de nós. Marcondes estava, de fato, ali mesmo, parcialmente desligado do corpo físico, que descansava com bonita aparência sobre as coxas rendadas. Não se encontrava ele sob impressões de pavor, como acontecia ao primeiro visitado. Entretanto, revelava-se a posição de relaxamento característica dos viciados do ópio. Ao seu lado, 3 entidades femininas de galhofeira expressão permanecia em atitude menos edificante. Vendo-nos de súbito, o dono do apartamento surpreendeu-se, de maneira indisfarçável, mormente fixando Sertório, que era de seu mais antigo conhecimento. Esse já Levantou, conseguiu perceber, né? A presença deles. levantou-se envergonhado e ensaiou algumas explicações com dificuldade. Meu amigo, começou a dizer, dirigindo-se ao auxílio de Alexandre, já sei que vem me procurar. Não sei como esclarecer o que está acontecendo, né? Mas ele estava ali sendo submetido a uma viciação ali. Agora veja, né? Durante o sono, os espíritos têm condição de nos levar a usar determinadas substâncias através do perispírito e nós somos fisgados por essas Exatamente. entidades, né? Que, através dos nossos vícios, dos nossos desejos, não sabemos aí no caso do Marcondes, né? Mas É, alguma coisa que estava ali no seu psiquismo atraiu essas entidades. né? De vícios podem ser esses vícios, podem ser as viciações nas questões sexuais, podem ser de várias formas. Né? Isso. Não pôde, contudo, prosseguir e mergulhou a cabeça nas mãos, como se desejasse esconder de si mesmo. Ele ficou envergonhado, né? A essa altura da cena constrangedora, verifiquei, então, sem vislumbres de dúvida, que as entidades visitantes eram da pior espécie, de quantas conhecias eu nas regiões das sombras. Quando ele esteve Irritado, lá, né? não é? No umbral, Irritado, né? O tempo que ele ficou umbral, lá. pois Né? é, porque as companhias nos acompanham, né, diante das nossas ações, atitudes, pensamentos, lugares que nós frequentamos agora ou em alguma época, né? Uhum. Irritadas, talvez, com o recuo do companheiro,
que lhe revelava triste, revelava triste. revelava triste, humilhado, prorromperam em grande algazarra, acercando-se mais intensamente de nós sem o mínimo respeito. Impossível que nos arrebatem, Marcondes, disse uma delas enfaticamente. Afinal de contas, vim de muito longe para perder meu tempo sem mais nem menos. Ele mesmo nos chamou para a noite, a outra diz, né? Para a noite de hoje, exclamou a segunda atrevidamente, e não se afastará de modo algum. Sertório ouvia com serenidade, evidenciando íntima compaixão. Então, as entidades ainda estavam brigando, né? Porque viam-se com possibilidade de não poder acontecer o que elas estavam ali para isso, né? Então, é Exatamente. lamentável, né? E aí ela Lamentável. deixou claro aqui, né, que ele mesmo nos chamou Nos para a noite de chamou. hoje. Olha Então, só, assim, como ele fala, ele estava ali envergonhado, não sabendo como, mas ele mesmo, através dos seus pensamentos, né, dos seus desejos, atraiu essas entidades. lembranças, né? Alguma coisa que fez com que ele fosse lá naquele ponto crítico ali e atraísse essas entidades, né? A terceira entidade, que parecia reter instintos inferiores mais completos, aproximou-se de nós com terrível expressão de sarcasmo e falou, dando-me a entender que aquela não era a primeira vez que Sertório procurava o sítio para os mesmos fins e nas mesmas circunstâncias. Os senhores não passam de intrusos. Marcondes é fraco, deixando-se impressionar pela presença de ambos. Nós, todavia, faremos a reação. Não conseguirão arrancar-nos o predileto. E gargalhando, irônica, acentuada. Também temos um curso de prazer. Marcondes não se afastará. Contrariamente aos meus impulsos, Sertório não demonstrava a mínima atenção. As palavras e expressões daquela criatura, porém, irritavam-me. Ao meu lado, o auxiliar de Alexandre mantinha-se extremamente bondoso. O André Luiz fica irritado, porque ele ainda está em aprendizado, né? Ele fica ali inquieto com as atitudes que deviam tomar. Mas a gente percebe que os amigos espirituais se mantêm, né? Com compaixão, bondosamente. E ele é interessante que ela sabe aqui, né, que ele estava indo para um curso, né? O curso. E ela fala aqui, ó, nós também temos um curso de prazer e Marcondes não vai se afastar, né? E aí ele se mantém muito calmo, que ele até vai falar algo bem importante para a gente, para o André Luiz, que é importante para nós no próximo aí, que a gente tem que prestar bastante atenção. Né? Na verdade, todos nós temos os nossos obsessores, né? Que são os inimigos de ontem, Exatamente. são os comparsas de ontem que estiveram conosco nas nossas caminhadas aí negativas, né? No vício, no caminho tortuoso, e estão aí à espreita do momento, de uma oportunidade para a sua ação. Né? E a gente às vezes vê até muito isso nas nossas próprias reuniões mediúnicas, né? Quando às vezes aparecem esse tipo de espírito, fala assim, tá pensando que hoje é isso aí, esse santinho que ele é isso aí, ele não é isso não. Quando ele dorme, ele vem aqui atrás da gente. Nossa, a gente já escutou vários relatos assim, né? Então, é o que nós temos que ver exatamente isso. O que já vimos isso na parte passada, né? Que são esses nossos impulsos, esses nossos vícios que estão aqui dentro ainda, né? Que a gente não demonstra publicamente, mas que eles estão aqui. Né? Verdade. É isso aí. Posso ler um pouquinho agora? Pode. Esqueci que você... Esse agora? A própria vítima permanecia humilde e triste, porque semelhantes insultos. Ia responder alguma coisa no sentido de esclarecer o caso em termos precisos, quando Sertório me deteve. André, contenha-se. Isso aqui que é bem importante, olha que ele fala, 1 minuto de conversação atenciosa com as tentações provocadoras do plano inferior pode induzir-nos a perder um século.
Olha, isso aqui ficou muito, Thelma, da gente ver isso, e mesmo para a nossa vida do dia a dia. Com Porque às certeza. vezes a gente se vê no meio de embates, e dependendo do que a gente faz com as nossas raivas e emoções, olha o que a gente pode fazer. Né? Porque Uhum. eles estão ali vibrando para que a gente entre naquela pilha, né? Tá naquela faixa, né? Exatamente. Ele diz que a gente pode induzir-nos a perder um Um século. Olha, certo. olha que coisa de doido, E é né? por isso que depois de determinados acontecimentos na nossa vida, seja uma discussão, um desentendimento, a gente parece que desmantela, né? A gente se sente Exatamente. enfraquecido. É isso aí que ele está falando. Induz-nos a perder um século, né? Na É, caminhada. Quer dizer, se a gente caminhou 10 quilômetros, a gente retorna 9, né? pois é. Então, Porque o André, a gente viu ali no outro slide, né, que a Thelma falou, ele estava irritado com aquilo, de ouvir aquilo que ele estava ouvindo, né? E aí ele foi muito enfático, olha, André, muito sábio, contenha-se, contenha-se. Em muito sábio. seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura: Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O Uhum. interpelado respondeu lacrimoso e humilhado: Ó Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isto aconteceu, não posso explicar-me. Mas Sertório parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu. Porque aqui, igual a gente, né? A gente fica, ó, oh, coitado de mim, eu sou fraco, eu sou isso, não é isso? E é isso que ele ia começar ali. Sertório, olha, manter o coração nos caminhos retos. E ele está falando, olha, ele não vai entrar, o Sertório não vai entrar nessa onda de, né, de ficar nessa piedade dele, que ele vai começar aqui, vamos dizer assim, olha, eu não consigo. E o Sertório, olha, não é para isso que eu vim aqui. Infelizmente, eu não ia poder ajudar naquele momento e nem ele ia se livrar assim dessa situação tão fácil, né? Porque uma Exatamente. vez atraídos essas entidades, eles estão ali, estão cobrando, né? Aqui vieram, eles querem usufruir, né? Você não me chamou? Estamos aqui, né? Pois é. É uma situação muito triste, né? E por isso que a questão 459 é assim muito clara, né? Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que nós pensamos. Porque no Mas momento de comentário, no momento de pensamento negativo, de saudade de alguma situação do passado, nós nos vinculamos a ela imediatamente, né? E que vocês leiam também da 467, a 468, a 69, que são sobre essas influências dos espíritos na nossa vida, e eles falam, né, que eles só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem, que é o que está acontecendo É o que aqui está acontecendo, com o Marcondes aqui, né? é Então, a verdade. gente tem que prestar atenção. Então, vamos. Sim, Marcondes, cada qual escolhe as companhias que prefere, exatamente como a gente estava lendo. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Despejaram as mulheres nova série de frases ridicularizadoras. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me a destra e regressamos à via pública. Falou: ó, chegou, né? Não adianta eu ficar aqui escutando essa ladainha de ambos os lados, né? E aí ele fala para André Luiz: voltemos imediatamente, disse ele decidido. E em que ficamos? Você não vai acordá-lo? Né? Falou para o Sertório. Ele falou: não, não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. E aí André Luiz pergunta: o que fazer então? Perguntou ele espantado. Então aqui ele está dizendo assim, ó, porque a sensação ele tem que acordar com essas sensações ruins para ele poder refletir, né? É. Quanto mais ele demorar nessa experiência, mais duradoura vai ser a lembrança de A que lembrança dele, quando ele não foi acordar, né? agradável, né? Então, ele Exatamente. vai ter que permanecer ali um pouco nessa situação.
E a gente percebendo o sertório, vendo que a importância era do trabalho a ser realizado, e não ficar ali resolvendo um problema Esse é um particular, detalhe que ele fala, né? não é Ele não? fala, né? Voltemos É, imediatamente, como quem diz, o importante é o nosso trabalho. Agora nós não vamos ficar presos nessa situação, porque não depende de nós, né? eles vão depois ajudar, mas não naquele momento No ali. momento, Né? não, é trabalho, né? Primeiro o Aí trabalho. André pergunta, né? O que a gente faz? Aí ele diz: diremos ao nosso orientador o que ocorre e que nos cabe levar a efeito. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor dos nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Sim, concordo, respondi. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me fundamente. Então, aqui, né, ele está dizendo: olha, nós vamos primeiro para aquilo, para a nossa tarefa, depois a gente vê como pode ajudar. E ele estava falando assim, porque a fala do Alexandre não vai servir só para os encarnados também, não. Né? Eles também têm que aprender bastante como lidar conosco ainda, né? Que estamos encarnados. Né? É. Então, agora acho que é o último, né? Isso. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve o seu sentimento, que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemaram o coração a semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. A gente tem sempre que arcar com as consequências das nossas ações, sejam elas conscientes ou inconscientes, né? Nesse caso aí, ele vai ter que perceber por ele mesmo, né? Pelo desapontamento, o quanto ainda tem que se melhorar, né? É igual a gente já viu nos outros capítulos, quando André Luiz pergunta, mas a gente não pode afastar essas entidades? Ele falou, É. pode, mas eles mesmos vão chamar de volta. Né? Uhum. Eles têm recursos para isso, mas nós mesmos atraímos de volta esses companheiros. Então ele fala assim, olha, ajuda não vai faltar, mas ele tem que ter uma experiência proveitosa para dizer assim, olha, agora chega, não é isso mais que eu quero. Né? Então é isso. São as nossas escolhas, né? Que nós mesmos temos que dar um ponto final no momento em que nós utilizamos a vontade, né? Sobre Exatamente. as nossas ações. Exatamente. Então É, é isso, né, Thelma? Chegamos ao fim do capítulo 8, com muita alegria, com muito aprendizado, pensando nas nossas noites, nos nossos pensamentos e ações durante o dia, para ver com quem nós vamos nos encontrar à noite, não é? Com quem nós teremos, se a gente vai poder estar disponível para estudos, para trabalho, para crescimento espiritual. Será? vai depender de nós, né? Das nossas escolhas e das nossas posturas, né? Porque é uma decisão muito íntima, né? E a gente está chegando quase na metade do livro, né? São 20 capítulos. São 20, né? Vamos começar o capítulo 9 na semana que vem. E assim, a nossa alegria, a nossa gratidão pela companhia de vocês, que possamos estar juntos na próxima semana e que Jesus nos abençoe. Isso mesmo. Até a próxima semana. Até lá, Márcia. Até lá, amigos. Se Deus quiser, com muita alegria. Fiquem com Deus. Até lá, Thelma. Até lá, Até lá, gente. Márcia.